Bem-vindos, amantes do inexplicável e buscadores do desconhecido. Hoje, vamos explorar um lugar que carrega uma história de tragédia, ocultismo e fenômenos inexplicáveis. Uma casa construída sobre uma mina de carvão, cercada por antigas cavernas funerárias indígenas, e palco de eventos tão perturbadores que muitos acreditam que ali foi aberto um portal para algo além da nossa compreensão. A Casa Belair já foi o lar de pessoas atormentadas pelo que vivia dentro de suas paredes. E ainda hoje, aqueles que ousam cruzar sua porta saem com cicatrizes que vão muito além do físico. Você está prestes a conhecer os detalhes sombrios dessa história. Bem-vindos ao Mestre do Mistério. Localizada em Bel Air, Ohio, uma cidade impregnada de história e cujas raízes remontam ao auge da era industrial americana, uma vez conhecida como centro vital da indústria vidreira no final do século XIX. Bel Air prosperou como o coração pulsante da pequena América. No entanto, à medida que os anos passaram, sua identidade evoluiu, transformando-a em um cenário icônico para inúmeras produções cinematográficas que capturam a essência da vida americana. Mas além dos holofotes de Hollywood e dos contos de uma era passada, existe uma história mais sombria, uma narrativa que transcende o tempo e a razão. Nos limites da cidade ergue-se uma casa vitoriana de 2 andares, cuja reputação ecoa em todo o país. Dizem que essa casa poderia ser o epicentro do sobrenatural, um local onde as forças do além se manifestam de maneiras perturbadoras e inexplicáveis. Mas como surgiu essa lenda? Qual é a verdade por trás dos relatos assombrosos que ecoam pelas paredes antigas da Casa Belair? Vamos nos aprofundar nessa narrativa intrigante e desvendar os mistérios ocultos que assombram esse lugar há décadas. Para compreender a verdade por trás das sombras que assombram a Casa Belair, precisamos mergulhar em sua história obscura. Erguida em 1847 por Jacob Hetherington, um magnata do carvão, a casa repousa sob uma terra impregnada de tragédia e mistério. Seus alicerces estão entrelaçados com as antigas cavernas funerárias dos nativos americanos e o cenário de um sangrento massacre durante a Guerra Francesa e Indiana. Mas foi a proximidade com uma mina de carvão que desencadeou uma série de eventos sinistros. Uma explosão catastrófica ocorrida nas profundezas da terra ceifou a vida de vários mineiros, deixando um rastro de morte, desolação, diretamente abaixo da morada de Hetherington. Seria esse o catalisador que abriu um portal para o desconhecido dentro da casa? Um portal por onde entidades sombrias poderiam cruzar para o nosso mundo? A tragédia não parou por aí. Alex, filho de Jacob, testemunhou os horrores que assolavam a casa, sucumbindo posteriormente a convulsões e alucinações. Sua mente fraturada o levou ao confinamento em um sanatório, onde clamava incessantemente pela presença de demônios que buscavam sua morte. Enquanto isso, sua irmã Lydia assumia os negócios familiares, enquanto seu irmão mais novo, Edwin, encontrava um destino igualmente sombrio. Edwin, atormentado pela perda e pela solidão, mergulhou nos abismos do ocultismo em busca de respostas. Sessões espíritas tornaram-se uma prática regular na cozinha da casa, o mesmo local onde sua irmã encontrou um fim trágico. Contudo, o que ele convocou do outro lado permanece um mistério envolto na penumbra do desconhecido. Em 2005, uma nova família, os Lee, encontrou-se envolvida em um pesadelo semelhante, lançando luz sobre uma maldição que perdura por décadas. Após uma enchente devastadora que arrastou sua casa e tudo o que possuíam, Kristen e sua família se viram desabrigados, lutando para reconstruir suas vidas. Com a generosidade de amigos, encontraram um refúgio temporário. Mas Kristen sabia que não podia mais impor tal fardo aos seus entes queridos. Determinada a proporcionar um lar estável para sua família, ela vasculhava incansavelmente as listagens de imóveis, mesmo diante das suas dificuldades financeiras.
A esperança se renova quando Kirsten, durante uma pausa no trabalho, se depara com um novo anúncio que parece promissor. Mesmo com um orçamento limitado e a necessidade de começar do zero, ela não hesita em investigar. É como se o destino estivesse lançando uma luz sobre eles, guiando-os em direção a um novo começo. Recentemente colocada à venda, agora disponível para compra, Kirsten vê pela primeira vez a antiga casa vitoriana. Seus 4 quartos e 2 banheiros, juntamente com um amplo espaço, parecem ser perfeitos para sua família. O preço parece também bom demais para ser verdade, alinhando-se ao seu orçamento. Embora a lista careça de mais detalhes, ela sente como se suas preces estivessem finalmente sendo ouvidas. Determinada a não deixar escapar essa oportunidade, Kirsten agenda uma visita à casa o mais rápido possível e logo se encontra nos degraus da frente em Bel Air. Ela é imediatamente cativada pelo belo trabalho artesanal da madeira e pela varanda envolvente voltada para o rio Ohio. Enquanto imagina noites tranquilas observando o fluxo da água, Kirsten entra na casa e continua impressionada. O mármore antigo e a madeira de cerejeira adornam o interior, criando uma atmosfera que parece quase perfeita demais. Como algo saído diretamente de seus sonhos, a família também tem uma cadela chamada Bella, e a grande cerca no quintal é perfeita para ela correr e os meninos brincarem. Maravilhada com o que vê, Kirsten faz uma oferta pela casa naquela noite, e ela é aceita na manhã seguinte. Após 2 anos de caos e incerteza, a família Lee finalmente pode respirar novamente e começar a viver uma vida normal. Contudo, quando tudo parece tranquilo e resolvido, a família começa a descobrir que a casa está longe de ser normal. Ao ouvirem ruídos estranhos durante a noite, a família inicialmente classificou os sons como nada mais do que a ansiedade e uma casa antiga reagindo a uma mudança. Porém, esses sons logo se tornaram demasiado persistentes para serem ignorados. Passos são ouvidos a qualquer hora do dia e à noite. Kirsten mais tarde descreveria as atividades dizendo: "Eu ouvia pessoas acima e às vezes abaixo de mim. Mesmo quando não havia mais ninguém em casa além de mim. Sempre senti como se houvesse milhares de olhos me observando a cada movimento, junto com os ruídos estranhos. Itens começavam a desaparecer, desde chaves, toalhas ou até bugigangas. No momento estavam lá e em segundos desapareciam." Kirsten não é a única a enfrentar acontecimentos estranhos na casa. Seu filho Nicholas, de 12 anos, começa a experimentar uma presença malévola em seu quarto. No início, ele também sente como se estivesse sendo observado constantemente, e isso piora exponencialmente à noite. Ele começa a ter terríveis pesadelos, sentindo alguém ou algo cobrindo sua boca e nariz, forçando-o a sufocar. Em uma noite tempestuosa, ele acorda ensopado de suor. Relâmpagos iluminam ocasionalmente a sala, revelando uma figura enegrecida no centro do quarto, em direção ao armário, enquanto uma exposição de luz preenche o ambiente. Ele vê a figura olhando para ele e treme profundamente. O menino está totalmente apavorado e sai correndo do quarto o mais rápido que pode, acordando a mãe e recusando-se a dormir ali novamente. Tão histérico, a única solução foi enviá-lo para a casa da avó a 30 minutos de distância. O que torna esse caso ainda mais convincente é que Kirsten possui mestrado em psicologia e trabalha como médica de saúde mental. Sua opinião profissional inicial sobre o que Nicholas havia vivenciado contribuiu para a ideia de que o estresse e a fadiga poderiam fazer a mente humana ver e vivenciar coisas que realmente não existem. Isso poderia explicar muitas situações semelhantes, e a maioria concordaria. No entanto, a visão de Kirsten logo sofreria uma mudança radical após uma experiência aterrorizante. Depois de meses de acontecimentos estranhos em casa, no auge do inverno, a família Lee, ainda com as finanças apertadas, dormia no porão perto da lareira para economizar a conta do gás. Seu pai estava em uma poltrona reclinável e Lane, assim como Kirsten, dormiam no sofá envolvente no canto do quarto. Tudo parecia normal, até Kirsten acordar com a sensação da almofada do sofá sendo pressionada perto de suas pernas. Ela então se viu cara a cara com uma figura aterrorizante de um homem olhando diretamente para ela.
Mais tarde, ela descreveria o encontro como acordar cara a cara com essa figura cinzenta de um homem translúcido, quase como uma névoa, com características humanas. O rosto completamente sem emoção, com olhos escuros e profundos. Kristen perguntou: "Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você quer?" Mas sem resposta. Apenas um olhar vazio e sem vida. Em segundos, a aparição some. Mas antes que ela possa refletir sobre o que acabou de acontecer, o silêncio é mais uma vez quebrado. Dessa vez, é a cadela da família, Bella, que late e corre pela sala. Kristen, tentando manter sua família dormindo durante o episódio, tenta acalmar o cachorro e percebe que pode ver sua própria respiração no ar. Apesar do frio lá fora, não está tão gelado perto da lareira. Então ela vê a figura se materializar mais uma vez, movendo-se silenciosamente de um lado da sala para atravessar a parede até o outro lado, desaparecendo completamente. Poderia o que Kristen vivenciou ter sido uma alucinação induzida por estresse ou fadiga? Talvez. Mas alguém com formação profissional como ela certamente saberia diferenciar, não acha? Finalmente, sabendo que ela não está louca e totalmente convencida de que a casa era mal assombrada, Kristen começa a fazer planos para tirar sua família da casa e levá-la para outro lugar seguro o mais rápido possível. Ela coloca a casa à venda e muda a família para uma casa alugada próxima. Embora aliviada por não estar mais fisicamente na casa, ninguém está comprando para cobrir as despesas. Com poucas opções, ela não tem outra escolha a não ser transformar a casa em um imóvel alugado. No entanto, quase imediatamente após a chegada da primeira família inquilina, eles se mudam, dando início a uma porta giratória de inquilinos, todos aparentemente presos à casa. Kristen chega à conclusão de que nenhuma família deveria morar ali. Então, o que fazer com uma propriedade mal assombrada? Precisando encontrar uma solução para sobreviver, ela tem uma ideia única: transformar a casa em um centro de pesquisa sobre vida após a morte. Isso permitiria que vários grupos conduzissem suas próprias pesquisas sobre o que exatamente estava acontecendo dentro da Casa Bel-Air. A ideia funcionou. Em breve, grupos de todos os Estados Unidos e Canadá viajavam para viver temporariamente na casa realizando pesquisas. E com isso, surgiram histórias mais interessantes, para dizer o mínimo. Um grupo autodenominado Pesquisadores de Poltergeist do Norte do estado de Nova York, composto por duas mulheres, uma enfermeira de parto e outra enfermeira que trabalha com pacientes terminais, viu na pesquisa paranormal e sobre a vida após a morte uma extensão natural de seus empregos diários nos últimos 15 anos. Após ouvirem falar da Casa Bel-Air, decidiram investigar o fenômeno por si mesmas. Suas primeiras impressões ao chegarem foram bastante assustadoras. A casa estava em um estado moderado de degradação. A cerca, que antes rodeava o quintal, estava quase toda derrubada, e o exterior da casa, assim como a varanda, estavam desgastados e apodrecidos. No entanto, apesar dos sentimentos estranhos inicialmente, ao entrarem sentiram-se bem-vindas, quase convidadas a adentrar, recebidas pelo mesmo interior de cerejeira que saudou a todos. Mas assim que montaram o equipamento e se prepararam para a estadia, à medida que o dia virava noite, uma mudança de energia dentro da casa era palpável. O ambiente caloroso e convidativo deu lugar a uma atmosfera sombria e ameaçadora. Os barulhos começaram. Passos, batidas e o arrastar de móveis. As senhoras também sentiram uma constante sensação de serem observadas em todos os lugares que iam, enquanto faziam perguntas investigativas e vagavam pela casa. Logo, testemunharam luzes estranhas em várias partes da casa, e junto com as luzes vieram aparições completas, todas parecendo se concentrar no porão. À medida que a noite avançava, a ansiedade delas crescia. Sentadas em um dos sofás no porão, ouviram um estrondo ensurdecedor acima delas, como se alguém ou algo tivesse jogado uma estante de livros pela casa, sacudindo-a por completo. Absolutamente aterrorizadas e em pânico, subiram as escadas apressadamente e fugiram da casa o mais rápido que puderam, deixando para trás equipamentos e pertences pessoais. Estavam com tanto medo que não ousaram voltar. Ao saber do ocorrido, Kristen não ficou surpresa.
Ao longo dos anos, dezenas de equipes de pessoas pareciam incapazes de passar uma noite inteira sem experienciar algum evento perturbador ou outro. Pessoas foram arranhadas, empurradas escada abaixo, socadas e até mesmo, em um caso, jogadas pela sala por uma força violenta e invisível. Outra história digna de nota vem de uma equipe localizada em Ohio. Eles tiveram a oportunidade de visitar a casa e conduzir investigações inúmeras vezes ao longo dos anos. Mas a experiência deles, em particular uma noite, realmente me faz questionar o que exatamente assombra a Casa Belair. Dessa vez eram 3, e passava pouco da meia-noite quando eles entraram no sótão para continuar a investigação. Durante o interrogatório, pareciam estar sendo diretos. A interação era algo através de sua caixa espiritual. Então, no canto do sótão, uma névoa pareceu se materializar subindo do chão, envolvendo lentamente o grupo. Atordoados demais para falar, olharam para baixo e viram o que pareciam ser milhares de criaturas obscuras, parecidas com cobras, deslizando sobre seus pés. As criaturas começaram a formar uma figura em frente a uma das janelas do sótão. Uma criatura de pura escuridão, encarando-os com milhares de pequenos olhos redondos. A tripulação, composta por 2 homens e uma mulher, correu para salvar suas vidas, descendo as escadas do sótão o mais rápido possível, deixando para trás tudo o que trouxeram consigo, abandonando a casa para o bem de suas vidas. Todas essas histórias e experiências levaram muitos a acreditar que a Casa Belair é uma espécie de imã para as atividades paranormais, um imã ou hospedeiro de um portal para espíritos. Quer esse portal tenha sido aberto pela tragédia que ocorreu na mina, que existia abaixo da sua fundação, ou que foi aberto devido a sessões espíritas realizado dentro da casa em múltiplas ocasiões. Mas ao longo dos anos, muitas entidades diferentes foram documentadas, desde o que parecem ser fantasmas humanos, até algo mais sinistro e obscuro, mergulhado na sombra dos segredos mais profundos. Uma dessas entidades atende pelo nome de Emily Davis. Acredita-se que Emily Davis era uma criança que se afogou no rio Ohio que corre perto da casa. O quarto dela é supostamente o mesmo em que o filho de Kristen ficou. E além do porão, também parece ser um ponto de acesso para atividades paranormais. Através de várias investigações, uma vez feito o contato e a confiança parece ter sido conquistadas, as pessoas são frequentemente atacadas, o que levou muitos a acreditar que Emily não é uma criança, mas um demônio disfarçado em inocência, à espreita nas sombras do desconhecido. Talvez pudesse ser a mesma criatura demoníaca que assustou tanto Nicholas ao ponto de fazê-lo sair da casa. Como mencionado anteriormente, muitos investigadores também relatam atividades, como se algo seguiam dentro da casa e até mesmo assombraram seus sonhos, como se a casa ou seres dentro dela estivessem chamando-os para voltar por algum motivo ou outro. Embora muitas perguntas possam nunca ser respondidas em torno da Casa Belair, uma coisa é certa, que ela continua a ser considerada um dos lugares mais assombrados da América, se não do mundo. E sua história continua a atrair aqueles corajosos o suficiente para investigar os segredos sombrios que se escondem dentro de suas paredes. Mas se você se sentir atraído pelo antigo estilo vitoriano, saiba que ao adentrar nesses corredores sombrios e correr seus dedos pelas paredes carregadas de mistério, há uma chance de você se tornar parte de sua história. Uma história que transcende o tempo e envolve segredos antigos e entidades sombrias que aguardam e espreitam nas sombras. Obrigado por acompanhar essa jornada até aqui. Não se esqueça de deixar sua marca neste vídeo, compartilhando suas impressões nos comentários abaixo. Se você é novo aqui, inscreva-se para mais conteúdo sinistro como este e compartilhe essa experiência com aqueles que buscam pelo desconhecido. Seu apoio é fundamental para desvendar os mistérios que nos cercam. Eu sou Ark Vieira e eu te vejo no próximo vídeo. Não vai pegar esse som, Júnior. Ele tem isolamento. Só. Pegou! Peraí que eu tô rindo. Ah! Que bom aproveitar. Beleza? Caraca, eu vou rir mais. Eu fiquei rindo de nervoso.